Provérbios 22 e o versículo 6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu anunciei semana passada qual seria o tema dessa semana, ou pelo menos qual seria o assunto de forma geral dessa semana. E semana passada nós vimos o elo ao Senhor, o fato que existe uma série de elos, como se fosse uma grande corrente, que leva ao caminho que devemos andar, nos leva à vontade de Deus para a nossa vida. Essa corrente é feita de elos, começa com Deus Pai, aí passa para Deus Filho, aí passa para os crentes, passar adiante, e quando esses crentes têm filhos, então é um elo a mais para que os filhos possam alcançar a vontade perfeita de Deus, não só o caminho geral. Deus tem uma vontade geral para todo mundo, que é igual para todo mundo, mas Deus também tem um caminho, uma vontade específica para cada pessoa. É a vontade de Deus para todo mundo ser salvo. Isso não é algo específico, é universal. Deus quer que todo mundo leia a sua Bíblia, que todo mundo esteja em oração, comunhão com Ele, que todo mundo vá para a igreja, que todo mundo faça o que é certo, que seja uma vida honesta, uma vida correta, uma vida íntegra. Tudo isso é a vontade geral, universal de Deus para todo mundo. Mas existem também aquela vontade específica, aquele chamado específico para cada um de nós. E Deus vai mostrar isso de acordo com a sua vontade. Então, hoje eu quero falar, semana passada foi o elo ao Senhor, e essa semana nós vamos falar sobre quando o elo é quebrado. O que acontece quando o elo ele é quebrado? No versículo 6, na segunda metade, fala, o versículo 6 fala: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa segunda parte aí, aliás, todo o versículo, mas a segunda parte especificamente, quando fala sobre não se desviar dele, no caso do caminho, é uma promessa. Deus faz uma promessa. E Ele promete que uma criança devidamente educada, ela, mesmo depois de velha, não vai se desviar daquele caminho. A pergunta é possível isso? Seria possível uma criança nunca se desviar do caminho em que foi educado? A resposta prontamente vem como sendo um redondo e sonoro não. Ou pelo menos, nem sempre. Isso sempre é o caso? Não, nem sempre é o caso. Porque a Bíblia e a vida nos mostram claramente o contrário. Há uma abundância de exemplos de desvios do caminho, uma abundância de exemplos onde a pessoa saiu do caminho em que deveria andar. Então, como consolidar essa promessa? Educa a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dela. É uma promessa, é uma verdade. Como consolidar essa promessa, essa verdade, com o fato que nós temos tanto na Bíblia, mas também a gente observa isso no dia a dia, em nossas vidas, nas vidas das pessoas, com tantos exemplos onde, obviamente, isso não foi o caso. Como consolidar? Bom, em tais situações onde existe um problema entre o que é observável, o que é verificável, o que é evidente, público, notório, óbvio, e o que a Bíblia fala, o problema nunca está com a Bíblia. Sempre existe uma explicação. A Bíblia não tem contradição, nem consigo mesma, e nem tampouco com a realidade. Houve uma época em que as pessoas acreditavam que a Terra não era redonda, ela era chata. E, inclusive, a Igreja Católica, Romana, Apostólica, etc. e tal, perseguia pessoas, proibia esse tipo de coisa ser divulgado, até parece hoje, né? Tinha censura, não tinha YouTube, mas tinha censura, tá? E pessoas eram literalmente perseguidas e literalmente mortas por ter uma posição contrária. E eles alegaram que eles estavam corretos. No entanto, a Bíblia fala que a Terra é um círculo, que a Terra é redonda. Tá? Então, antigamente as pessoas podiam ler a Bíblia e falar, aqui está dizendo Isaías que a Terra é um círculo. Agora, está aqui a igreja, entre aspas, dizendo que a Terra ela é chata, não é redonda. Então, como se consolida? Bom, a consideração é que a opinião dos homens estava errada e a Bíblia estava certa. Então, às vezes,
é uma questão de a gente estar lendo, ou fazendo, ou entendendo, ou compreendendo alguma coisa errada. Mas eu digo e reafirmo, e eu espero poder mostrar até o final da noite de hoje, que realmente educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, eu quero começar respondendo e tratando dessa questão de início. Então, olha no versículo 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, quando o elo se quebra, é porque o elo foi quebrado por negligência dos pais. Então, o elo, lembrando que o elo tem a vontade de Deus, o próprio Deus Pai, Cristo, Deus Filho, aí tem os crentes e a humanidade em geral, e quando aquele crente tem filho, mais especificamente para os seus filhos. Então, esse é a corrente, esse é o elo. E quando esse elo é quebrado entre os pais e os filhos, e consequentemente os filhos não têm esse elo através dos pais para Cristo, para Deus Pai, para a vontade de Deus para as suas vidas, quando esse elo é quebrado, não é Deus Pai, não é Deus Filho, é com os pais. É quando os pais quebram um elo por negligência. A promessa de Deus é uma promessa, mas é uma promessa condicional. É preciso educar a criança no caminho. Eu vou dar um exemplo. Um pai pode virar para o filho e falar: filho, eu vou te dar uma bicicleta se você tirar nota 10 em todas as suas provas. Se você tirar nota 10 em todas as suas provas, eu vou lhe comprar uma bicicleta novinha para você. É uma promessa? É uma promessa. Aí o filho vem e fala: oi aí, paizão, eu quero uma bicicleta. Cadê o seu boletim? Aí está lá, 3, 4, 2, 5. Cadê a nota 10? Ah, o senhor prometeu. Não, a promessa é condizente com a condição. E aqui no versículo 6 fica obviamente claro que educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o não se desviar, o mantenimento desse elo é condizente com educar a criança no caminho que ela deve andar. Então, espiritualmente e moralmente, nós vemos na Bíblia que existem vários casos onde os filhos não seguiram ou não copiaram a influência e a educação que lhes foi dada. Eu vou ler rapidamente alguns textos aqui, se quiser anotar, pode fazer isso, mas 1 Reis, capítulo 22, no versículo 42, diz assim: e era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui nós temos um exemplo onde o filho seguiu o exemplo do pai, seguiu a educação do pai, não se desviou do caminho no qual ele foi educado. Isso aqui é um bom exemplo. Tá? O exemplo de Josafá, que foi um bom rei, assim como Asa foi um bom rei. E Asa começou a reinar bastante jovem. Mas aqui é um exemplo onde o elo não foi quebrado, onde o filho continuou, o filho não se desviou do caminho que ele foi educado. Muito bem, 2 Reis, capítulo 3, agora vamos falar sobre Jorão. Jorão, outro rei, e lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, fala assim: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Então, aqui nós temos um exemplo de um filho que, aí que está, ele seguiu a educação do pai, péssima educação do pai, péssima educação. Interessante é que quando fala educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará, o intuito é educar ela corretamente, mas o inverso é verdade. Você educa a criança mal, você cria a criança mal, você ensina a criança a caminhar no caminho errado, ela também vai caminhar, e da mesma forma, até envelhecer, provavelmente não vai se desviar deles. Diz o ditado, tal pai, tal filho. Em inglês é um ditado que fala: a maçã não cai muito longe
do pé de maçã. Então, aqui nós temos um exemplo do pai de Jorão. Agora, quem era o pai de Jorão? Aqui fala, filho de Acabe. Gente, Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. E a sua esposa, Jezebel, só o nome aí, a gente já sabe do que se trata, mas Jezebel e Acabe foram terríveis. Então, fala assim, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai. Ou seja, ele foi ensinado mal, mas de alguma forma ele não foi tão mal quanto o seu pai, e nem como sua mãe. Porque ele pelo menos tirou a estátua de Baal que seu pai, Acabe, havia feito. Então aqui nós vemos um exemplo meio estranho, em que uma criança não foi educada corretamente, consequentemente não fez o que era certo aos olhos de Deus, mas também pelo menos não foi tão ruim quanto o pai, ou quanto a mãe. Mas você vê a influência, e olhando num elo entre a vontade de Deus, esse Jorão estava de forma desfavorecida, desprivilegiada, porque ele não teve uma criação correta, não como um pai como Acabe, uma mãe como Jezebel. Aí nós temos outro exemplo aqui, de Amon, em 2 Reis 21, e no versículo 19, aqui nos mostra o seguinte, tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Messulemete, filha de Arus, de Jotba, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Note, o rei Manassés também não era flor que se cheirasse. Então, ele ensinou o caminho errado em que devia andar, e ele, como lemos aqui, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 21. Porque andou em todo o caminho em que andava seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles, assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Agora veja que interessante, no versículo 22 fala, assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, no plural. Esses seus pais está falando sobre os seus antepassados, não sobre o seu pai, que era o seu progenitor, o seu pai. Ele deixou o Deus dos seus pais, ou seja, do seu avô, bisavô, a antecedência a ele, tá? Que serviam a Deus. Ele deixou o Deus dos seus pais. Mas ele havia replicado, copiado todos os erros do seu pai, esse Amon aqui. Ele fez isso. Ele diferente de Jorão, que fez coisas erradas, mas fez algumas coisas boas, Amon não fez nada de bom. Ele andou nos caminhos do seu pai e não teve nada que o pudesse resgatar ou lhe salvar de alguma forma do seu exemplo. Então, nós observamos aqui vários graus e várias direções diferentes. A promessa falhou? Não, a promessa não falhou. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca falha. Homens falham. O motivo que temos pegamos alguns exemplos, apenas 3 exemplos, que esses reis, o filho deles falharam, era justamente por uma negligência da parte dos pais, que ao invés de ensinar o que era correto, eu falo no caso de Acabe, e aqui no caso de Manassés, perdão, eles não ensinaram o caminho que deveriam andar, ensinaram o caminho que não deveriam andar. Tá? Então, foi por parte da negligência dos pais. Então, essa negligência, ela pode ser proposital, como foi o caso aqui. Eu creio que Acabe e Manassés não tinham interesse nenhum em ensinar, educar os seus filhos. Pode ser por ignorância, ou seja, a pessoa realmente não sabia, não tinha conhecimento. Ou pode ser por negligência. Sabia, mas não deu a devida importância. Se distraiu, se ocupou com outras coisas, tinha outras prioridades. Então, não foi uma coisa proposital, mas também não foi porque não sabia, foi uma negligência, que também é muito séria e tem o mesmo resultado. Se for por negligência proposital, não interessa, o resultado é o mesmo, não vem muito ao caso. Então, pais podem ser responsáveis por quebrar o elo, por ser a quebra do elo da promessa. Então, pais, e aqui eu incluo mães também, obviamente, pais e mães são responsáveis e podem ser o motivo de quando o elo é quebrado.
Olha comigo para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 5. 2 Crônicas 7,5 fala assim: E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Outra forma de o elo ser quebrado é quando o elo é quebrado por profanação. O elo pode ser quebrado por profanação. A gente viu já, acho que semana passada ou retrasada, que a palavra educa, no versículo 6 de Provérbios 22, é a palavra hebraica kanak. A palavra kanak ela é a palavra que é traduzida em outros lugares da Bíblia como consagrar. Inclusive, essa palavra consagraram a casa de Deus, que a gente leu aqui em 2 Crônicas 7,5, a palavra consagraram é a palavra kanak. Mesma palavra que é educa a criança, é kanak a criança. E aqui eles kanakaram a casa de Deus. Então, esse kanak quer dizer educar, mas também quer dizer consagrar. Então, algo que é consagrado, ele pode ser profanado. Profanado é o oposto de consagrado. Consagrar, profanar. O templo foi consagrado, mas algo consagrado pode vir a ser profanado. Um exemplo disso é lá em Ezequiel. Se quiser abrir rapidamente, a Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. Aliás, eu não vou ler o capítulo 8, eu vou ler só o versículo 6 do capítulo 8 do profeta Ezequiel, mas todo o capítulo 8 do livro do profeta Ezequias, perdão. Não, Ezequiel, não existe Ezequias, é Ezequiel. Tem o rei Ezequias, mas não tem o profeta Ezequias, é o profeta Ezequiel. Então, todo o templo, o capítulo 8 trata disso, mas o templo que a gente acabou de ler, que o povo e Salomão consagraram, que a gente leu agora em 2 Crônicas 7,5, esse mesmíssimo templo foi profanado em Ezequiel capítulo 8. O mesmo templo consagrado é o mesmo templo profanado. Então, algo consagrado pode ser profanado. Versículo 6, capítulo 8 de Ezequiel, fala: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornará a haver maiores abominações. Isso aqui era Deus mostrando ao profeta como o templo de Deus estava sendo profanado, não somente pelo povo de Deus, mas especialmente pelos líderes, os sacerdotes de Deus. Então, o templo foi consagrado por Salomão e foi profanado pelo povo lá em Ezequiel capítulo 8. Então, educa a criança significa consagre a criança. Mas pode haver uma profanação da criança, assim como há uma profanação do templo. Nos dias de Cristo nós vemos isso ocorrendo da mesma forma. Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes, isso que é Jesus, entrou no templo bravo, viu toda aquela roubalheira acontecendo, aquele comércio acontecendo, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus ficou bravo, começou a virar a mesa, chicotear o povo e falar alto, porque ele estava irado, justamente irado, porque ali o templo estava sendo o quê? Profanado. Ele falou, meu templo era para ser conhecido como uma casa de oração e vocês converteram aqui num covil de ladrões. Lá em Ezequiel 8, Deus falou, olha Ezequiel, as abominações que estão fazendo na minha casa, para eu me afastar da minha casa. Estão profanando a minha casa. É o mesmo templo. Jesus aqui, quando ele falou isso, não era o mesmo templo. Lá em Ezequiel 8, era o templo de Salomão, foi o primeiro templo, o templo original, um templo dourado que brilhava no sol, famoso. Aquele templo foi destruído, o ouro foi derretido, foi levado embora quando levaram no cativeiro. Então, um outro templo foi reconstruído, anos depois, que não era parecido com o templo de Salomão. Mas da mesma forma, esse segundo templo foi também o quê? Foi consagrado, ele foi também consagrado, como o primeiro templo foi. E foi esse segundo templo que Jesus estava dizendo que vocês profanaram, vocês fizeram dele um covil de ladrões. Então, algo que é consagrado pode ser profanado. Então, consagra, educa a criança no caminho que pode andar, mas acontece que algo consagrado pode ser
profanado. Em ambos os casos aqui, tanto em Ezequiel 8 como em Mateus 21, essa profanação foi devido à escolha e ou influência. As pessoas escolheram ou foram influenciadas, ou ambos. Então, uma boa educação, como nós lemos no versículo 6, educa a criança, consagra a criança. Uma boa educação, uma boa consagração, ela pode, então, possibilitar a criança a andar no caminho. Sem essa educação e sem essa consagração, uma criança não pode andar no caminho porque ela não conhece. Então, uma boa consagração, ela pode possibilitar a criança andar no caminho e aumentará as chances da criança não se desviar. Porque do mesmo jeito que o primeiro templo de Salomão foi consagrado, devido a influências e escolhas erradas, ele foi profanado. O segundo templo, apesar de ser consagrado, devido a escolhas e influências, ele foi profanado. Então, uma criança que é educada, consagrada, ela vai poder andar no caminho, mas não necessariamente significa que ela não será um dia profanada. Por quê? Por escolha ou influências erradas. Então você pode educar, consagrar sua criança, mas vai chegar um dia que ela vai ter que fazer escolhas, chegará um dia que ela pode ser influenciada. E essa questão de influência é muito importante vocês, pais, saberem aonde andam suas crianças, com quem andam suas crianças, o que elas assistem na televisão, o que elas assistem na internet, o que elas estão lendo, que tudo isso é influência. Já houveram dias mais fáceis de você controlar. Hoje, por exemplo, uma criança, para ter má influência, de maus amizades, não precisa nem sair de casa. É só estar ali, ó, tique, no celular. Você não está fisicamente na turminha de maloqueiro, plural, maloqueiros, mas você está em ligação com ele, você está ali, ó, no grupo de WhatsApp, no grupo de isso, daquilo que seja. Está havendo uma troca de ideias, está havendo uma influência. Ah, não, o Júnior está no quarto. E não quer dizer nada. Houve um dia que quando o Júnior estava no quarto ou na sala, você está de olho nele. Hoje não quer dizer absolutamente nada. A criança, o jovem, pode estar dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, e está tendo as piores influências, as mais nocivas influências que você pode imaginar, dentro da sua casa, debaixo do seu nariz. Então, cuidado. Porque o que é consagrado pode ser profanado, e como aqui foi profanado por escolha das pessoas da época, que por motivos escusos, por motivos errados, influências erradas, decidiram profanar o que foi consagrado. Igualmente. Então, nós pais temos que ter muito cuidado com isso. Sempre há o perigo de profanação, por opção da criança. Por isso que a criança deve ser guardada e protegida. Eu ouvi um caso hoje, inacreditável, foi na Paraíba, que o menino, 10, 11, 9, 10, 12 anos, 13, matou o pai, a mãe e o irmão. Um dos motivos, meu pai tirou meu celular, e ficava fazendo questão que eu estudasse, e ficava me perseguindo. Matou a mãe, matou o irmão, matou o pai, não sei qual a ordem foi. Gente, em que dias vivemos? Uma criança mata toda a sua família? Inacreditável. E ele falando com uma calma, tranquilidade, para mim, assombrosa. Aquilo é assombroso, aquilo é normal. Ou a ficha não caiu, eu não sei o que está acontecendo. Então, alguém não faz isso à toa. Ali foi feita uma opção. Errada, erradíssima. Eu não sei que tipo de educação que deu, eu não faço a mínima ideia, eu não sei que tipo de pais que eram, eu não sei, eu não estou passando julgamento, só sei de uma coisa. Aquilo foi escolha e influência. Porque uma criança normal não faz aquilo do próprio teto, da própria cabeça, do próprio pensamento. Então, quanto mais bem educada, consagrada for a criança, menos provável vai ser, não impossível, mas menos provável vai ser escolhas e influências
opções que vão levar ela para uma profanação, ao invés da continuidade à consagração. Então, fico alerta aí. Então, o elo pode ser quebrado por negligências dos pais, sim. O elo pode ser quebrado por profanação. E o elo pode ser quebrado também por um outro motivo: apostasia. Olhe comigo para Timóteo, 1 Timóteo 4 e versículo 1. O elo pode ser quebrado por apostasia. 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muito bem. Educa a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Uma palavra-chave para entender essa promessa e as condições da promessa, nós temos que entender o seguinte: para você desviar, você precisa estar ou ter estado no caminho correto. Você não pode se desviar de onde você nunca esteve. Se eu quero ir para Aracaju, que é para o sul, e eu pego aqui essa estrada que vai para o norte, eu não posso dizer: eita, eu me desviei do caminho. Não, você nunca esteve no caminho. Não foi um desvio, já começou errado, já começou troncho. Você estava indo para o norte e o seu destino era para o sul, não houve desvio. Desvio é assim: você está indo para o sul, aí você pega uma saída errada e entra para Arapiraca, por exemplo. Aí você desviou, a direção geral era aquela, e a pessoa desviou. Agora, se você está indo para Recife, e você está caminhando para lá, você não desviou do caminho. Você nunca esteve no caminho. E aqui que está falando, inclusive, versículo 1 de 1 Timóteo 4, está falando sobre crentes. Nos últimos dias, né, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, eram pessoas que estavam onde? Na fé. Você não pode ser um apóstata se você nunca esteve na fé. Você pega um ateu, você não pode chamar um ateu de apóstata. Por quê? Ele é ateu, nunca esteve na fé. Você não pode chamar uma pessoa que nunca conheceu, seguiu, andou, caminhou nos caminhos de Deus de apóstata, porque ele não desviou de nada. Ele não saiu do caminho, ele nunca esteve no caminho. É uma distinção muito importante de fazermos. Então, para desviar, é preciso ter estado ou estar no caminho. A palavra apostatarão é a palavra grega afistemi. É uma palavra composta da preposição apo e do verbo principal istemi. Apo, aí que vem apocalipse, aí que vem apóstata, tá? Ele significa para fora ou separação. Essa palavra denota direção, ou seja, a direção não é vindo, a direção é indo. Tá? Então, de dentro para lá, de dentro para fora. Diferente da preposição grega ek, de onde vem explosão, expandir, explicar. A direção é a mesma, mas a diferença entre a preposição ek e a preposição apo é que a preposição apo, ela vem de dentro para fora. É especificamente de dentro para fora. E ex é só para fora. Ou seja, não quer dizer que estava dentro. Entendeu? Então, quando fala aqui apo, está sendo bem específico que é uma posição que estava e foi para lá, saiu. E a palavra esteme, ela significa estado ou condição. E ela denota uma posição. Então, apostasia é justamente você deixar uma posição anteriormente estabelecida e você vai para longe dela. Apostasia. Tá? É daí que vem. Então, a direção é essa. Então, para alguém apostatar, você tem que estar nela. Então, para a criança não se desviar do caminho, essa criança precisava em algum momento o quê? Estar andando no caminho. Uma criança que nunca foi para a igreja, uma criança que não sabe que obedecer aos pais, respeitar os mais velhos, fazer o que é certo, não mentir, ser honesto, uma criança que nunca fez isso, ela não vai desviar do caminho, porque ela nunca andou no caminho. Então, pastor, porque que o meu filho ele desviou do caminho. Calma, seu filho desviou do caminho ou ele nunca esteve no caminho?
Ele alguma vez já obedeceu, foi respeitoso, fez o que era certo? Alguma vez ele já foi assim? Não, então ele não desviou coisa nenhuma. O problema é que ele nunca esteve no caminho. Então, para desviar, você tem que estar no caminho, em primeiro lugar, é claro. Então, aqui em 1 Timóteo 4,1 se refere a crentes. Crentes que estavam na fé, mas deixaram a fé. Não se refere a perder a salvação. Tá? Isso aqui não está falando sobre perder a salvação. Está falando de apostasia. Você deixar a fé, não você perder a salvação. Mas essa posição é uma posição que você deixou a doutrina correta e adotou uma posição de uma doutrina errada. Como diz o texto, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, eram crentes que estavam na fé, eram pessoas salvas, que estavam no caminho correto, e elas desviaram, apostataram seguindo doutrinas enganosas de demônios. Então você veja que a apostasia, esse deixar, é porque eles foram ensinados, instruídos e influenciados. Pelo quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o educar não é o suficiente. Não educar e implementar o caminho. Você instrui a criança, você ensina a criança, você educa a criança, mas a criança está andando. Você vai ter muito mais chances de influenciar uma criança a andar no caminho que deve andar quando ela é menor do que quando ela completa 17 anos. Quantos anos, Gabi? Foi pura coincidência, tá? Não foi nada pessoal. Então, sabe, não adianta a gente, vou esperar meu filho completar 16 anos, aí eu vou pensar, minha filha, o trem já partiu, o barco já zarpou, você perdeu o bonde. Você tem que começar quando a criança é pequena. Lembra que nós vimos a palavra criança significa de bebê, adolescência? Nós já vimos isso. Tem que começar cedo. Claro, você não vai educar uma criança com 1, 2, 3 anos, do mesmo jeito você educa uma criança com 7, 8, 9, 10, 11, 12, é diferente. Mas precisa haver essa educação, esse canaque, essa consagração, essa dedicação desde cedo. E dedicação não é... Nós tivemos aqui recentemente várias dedicações, né, que a criança vem. Eu sempre falo o quê? Nós não estamos dedicando a criança, é mais para os pais fazerem o canaque, a consagração, o educar. O pastor e a igreja está aqui para auxiliar e ajudar. Mas não há nada de mágico, ou misterioso, ou sublime de trazer a criança aqui, a gente orar, agora a criança... Não confunda isso com batismo. A gente faz uma apresentação da criança, mas aquilo tem muito mais a ver com os pais do que com as crianças. Mas tem que começar cedo. Então, não educar o suficiente, ou não educar o corretamente, o suficiente e o corretamente, pode levar nossos filhos a se desviarem por apostasia. Eles podem vir a ouvir doutrinas de engano, doutrinas erradas, e se elas não foram educadas e consagradas o suficiente e corretamente, o bastante, elas vão incorporar, elas vão ingerir, elas vão receber aquilo e vão acabar apostando da fé. Porque estão seguindo doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, se nós não educarmos direito o suficiente, pode ser que a criança, e por criança de bebê a adolescência, nunca esteve de fato no caminho que deveria andar. Como que uma criança vai saber o caminho que deveria andar se os pais, que são os responsáveis de educar, consagrar, mostrar o caminho, não o fizeram, ou não o fizeram bastante, ou não o fizeram corretamente? Como que a criança vai aprender? A Bíblia diz que a estultícia, nós vamos ver esse versículo e outros nas próximas semanas, mas a Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. Qual criança? Todas as crianças. Quando você era criança, quando eu era criança, a estultícia já estava lá no nosso coração. Mas o meu filho, minha filha, é tão fofinho, é tão lindinho. A estultícia está lá, minha gente. Já está lá.
Não precisa fazer nada, está lá. E continua. E a vara da disciplina é que vai resolver a questão. E nós vamos falar sobre isso também nas semanas seguintes. Mas se não houver essa consagração, se não houver essa dedicação, a criança não vai, por si mesma, andar no caminho que ela deve andar. Tem que haver o ensino, o exemplo, a instrução, a dedicação, a consagração. E quando não há, então não há garantia nenhuma que a criança não vai se desviar. Porque ela nunca esteve no caminho, e talvez porque ela está escolhendo apostatar, se desviar do caminho, ou que ela andava, ou talvez é porque ela nunca andou. São as duas opções. A criança nunca andou no caminho, ou ela andou no caminho e apostatou. Então o elo pode ser quebrado por negligência dos pais, o elo pode ser quebrado por profanação, o elo pode ser quebrado por apostasia, e por último, o elo pode ser quebrado por conformação sem transformação. Conformação sem transformação. Olhe comigo para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Transformação é algo que acontece de dentro para fora. Conformação é algo que ocorre de fora para dentro. Eu posso me conformar externamente, mas aquilo não vai mudar quem eu sou. Não vai mudar quem eu sou. Mas se eu sou transformado internamente, aquilo vai afetar quem eu sou, porque é de dentro para fora. O homem é incapaz de se transformar. O homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito. O homem não pode transformar nenhuma dessas 3 partes. Na salvação, trata do nosso espírito que estava morto e foi transformado para um espírito renascido. Essa transformação de um espírito morto para um espírito vivo, feito na salvação, quem faz isso? Deus. Não são nossas obras, não é o batismo, não é a igreja que você frequenta, é uma obra de Deus mediante o entendimento e o recebimento do Evangelho. Então essa transformação é feita por Deus. Muito bem. O corpo. Esse corpo vai ser transformado? Vai. Quando? No arrebatamento. No arrebatamento, esse corpo vai ser transformado num corpo eterno. Quem faz isso? É Deus. Deus vai nos transformar esse corpo de barro num corpo glorificado. Quem vai fazer é Deus. Ok, e a nossa alma? Que é quem nós somos, nossa personalidade, nossos desejos, nossos almejos, nossas decisões, quem nós realmente somos, a nossa alma. Quem transforma isso? Somos nós. Não. Quem transforma a alma, os seus apetites e desejos é Deus. Assim como o espírito, assim como o corpo, a alma também. E Deus transforma quando Ele vê que há uma conformação externa por amor a Ele. E aqui fala, o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger, justamente, é muito parecido com conformar. É constranger, você forçar externamente alguém a fazer alguma coisa. Se eu constranjo você a fazer alguma coisa, eu estou pressionando você a fazer alguma coisa. Então, o amor de Cristo nos constrange. E quando nós somos constrangidos por amor a Cristo, Deus vê isso e Ele transforma a nossa alma. Aí que Ele pode mudar apetites, desejos. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Sabe o que é isso? É transformação. Ele vai mudar o seu desejo, a sua vontade, os seus sonhos, os seus planos, aquilo que Ele vai transformar, você vai querer fazer o que Ele quer que você faça. Mas só quando o quê? Só quando nós nos conformamos, quando o amor de Cristo nos constrange. Muito bem, voltando aqui para a questão. Sim, pastor, e daí? Essa palavra constranger, ela é a palavra suneco. Mais uma vez, a preposição sum e a palavra eco. A preposição sum, ela significa união ou harmonia. Esse sum é o que dá de sinfonia,
Sinfonia, esse sim vem de som. Fonia vem de som. Então uma sinfonia é o quê? É uma harmonia de sons. É uma orquestra. E todo mundo está tocando com harmonia e união. Não é um instrumento toca aquilo, outro toca aquilo. Não, aí é uma cacofonia, aí é um barulho. Não, são vários instrumentos que estão tocando em sinfonia, em harmonia. Então, esse som de suneco, eco significa segurar ou manter. O exemplo que nós temos no português é um eco. Quando você vai num lugar cavernoso, você fala e o eco faz o quê? Repete. Repete o quê? O que você acabou de falar. Você não vai dizer uma coisa e o eco vai responder outra coisa. Se um dia você for num lugar cavernoso, você falar uma coisa e o eco falar outra coisa, minha sugestão, corra, é assombração. Tá? Mas o eco, ele vai repetir, ele vai manter aquilo que você falou. Então, suneco é uma harmonia que vai manter. É o quê? É o constranger. Ou seja, o constranger quer dizer, Deus vai manter uma união que vai ser algo que vai ser agradável, vai ser algo harmonioso com a posição de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Tá? Então, se o amor de Cristo nos conforma, então nós nos tornamos um eco ou uma reflexão do próprio Cristo. Nós somos transformados. Segundo Coríntios 3,18 fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, veja bem, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa mesma imagem está falando de Cristo. Nós nos tornamos um eco, uma reflexão. Nós somos, aqui usa a palavra, somos transformados. Note quem transforma pelo Espírito do Senhor. Não sou eu que me transformo. Eu sou transformado, eu me torno um eco quando eu sou constrangido, suneco, pelo amor de Cristo. Se o amor de Deus não nos conforma, o problema não está com o amor de Deus, mas pelo fato que nós já estamos conformados a outra coisa. Se não há ressonância entre a minha alma e o Espírito Santo de Deus, o problema é que a minha alma está em outra sintonia, eu já estou ligado em outra coisa, eu já estou conformado com o mundo. E Romanos 12 fala, não vos conformeis com o mundo. Então, se eu estou conformado com o mundo, o amor de Cristo não vai ressonar comigo. Eu não vou refletir, eu não vou ser constrangido, porque eu estou com a forma do mundo. Veja a importância de você ter um lar que não é mundano. De você dar um exemplo, ensinar e consagrar seus filhos, os nossos filhos, não ao mundo, mas que quando o amor de Cristo, quando eles entenderem o amor de Cristo, aquilo vai ressonar. E eles vão refletir e vão ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando acontece essa conformação sincera por amor a Deus, há transformação real e interna por Deus. Mas, se deixarmos que o mundo nos conforme, nós não vamos ter transformação nenhuma pelo Espírito Santo de Deus. Cabe, portanto, aos pais fornecer um molde e um lar para que a criança, através de exemplo, através de uma estrutura, através de uma rotina. Que rotina? Rotina. Ler Bíblia, oração, evangelização, ir para a igreja e não discutir. Vou ler a Bíblia hoje? Não sei. Isso não é rotina. Rotina, exemplo. Cabe aos pais. Gente, quem manda no lar são os pais. É muito triste ministério com crianças, que você vê o jovem, a criança, crescendo e querendo fazer mais para Deus. Qual o problema? Os pais. Muitas vezes, o problema é os pais. Já vi pais, não atualmente, mas já vi pais nessa igreja e na outra igreja também. Castigo, sabe o que é o castigo dos filhos? O castigo que eles dão? Você não vai para a igreja. Oh, santa ignorância.
Ele sabe que a criança gosta tanto da igreja, que é um castigo, você não vai para a igreja. Posso ir para a atividade? Não, não pode. Não deixe participar da atividade, não deixe para o culto, não deixe fazer nada. Não tem apoio nenhum dos pais. É impressionante que mesmo assim, quando a criança capta, ressoa, eles entendem o amor de Cristo, aquilo os constrange, e apesar dos apesares, apesar de um lar ao contrário, pais que não apoiam, elas crescem e florescem. Triste é ver aquela criança que está começando a caminhar, e só tem aquele caminhar abafado e atrapalhado, pelos pais que deveriam estar incentivando e dando molde e exemplo, educando e consagrando. Mesmo havendo um bom lar, boa rotina, bom exemplo, estrutura, ensino e consagração, mesmo havendo tudo isso, se aquela criança se conformar, seguir as regras, ir para a igreja, faz tudo aquilo, mas é por medo. Que medo, pastor? Bom, papai mandou, mamãe mandou, tem que fazer. Não é um motivo errado. Mas se for apenas e tão somente por medo, ou apenas e tão somente por obrigação. Quando era criança eu ia para a igreja, por quê? Porque meus pais me obrigaram. Agora que eu tenho 18 anos, eu não vou mais. Agora que eu saí de casa, eu não vou mais. Eles faziam por quê? Por obrigação. Quando é por medo, obrigação, ou talvez um desejo de agradar os pais. Nada de errado com isso. Mas se a criança se conformava ao caminho correto, meramente por medo, obrigação, ou um desejo de agradar os pais, nenhum desses motivos é errado em si. Mas quando é apenas medo, obrigação, o desejo de agradar, e não é porque o amor de Deus, o amor de Cristo está constrangendo. Ou seja, não é por Deus, mas pelos pais, ou pelo pastor, ou pela professora, ou pela irmã. Se é só por isso, não ocorre transformação. E quando não ocorre transformação, o momento que tira-se o molde, tudo cai por terra. Eu não preciso mais fazer isso porque eu não tenho mais medo dos meus pais. Eu já saí de casa. Eu não sou mais obrigado a ir para a igreja. Eu não estou mais em casa. Casei, fui para a faculdade, estou morando fora de casa. Eu não tenho obrigação de ir, eles não mandam em mim, eu mando na minha vida. Muitas vezes podem até ficar fazendo depois de sair de casa para agradar os pais. Eu saí de casa, mas se meu pai e minha mãe souber que eu deixei ele ir para a igreja, então vou para a igreja para agradar a eles. Nada de errado com isso. Mas se o único motivo que a criança, ou o adulto, jovem, se conforma aos caminhos do Senhor, por medo, obrigação, ou um desejo de agradar, pai, pastor. Vou para a igreja, senão o pastor vai. Não é um mau motivo, mas precisa haver, em algum momento, uma transferência. Em que aquela conformação deixa de ser por medo, obrigação, o desejo de agradar alguém, e seja a ser por amor a Deus. É o amor de Cristo que me constrange. Agora não interessa se meu pai me obriga, se aquilo agrada ou não meu pai. Eu não tenho mais medo, eu não estou fazendo isso por esses outros motivos, que não eram errados, mas eu não estou mais fazendo por esses motivos. Eu agora faço porque o amor de Cristo me constrange. Quando isso acontece, acontece também o quê? Uma transformação. Não é imediata, nós vemos aqui, é de glória em glória, é aos poucos. Mas aquela transformação interna começa. Então aquela boa criança, que vinha para a igreja, lia a Bíblia, se para evangelizar, ajudava a arrumar a igreja, tudo certinho, mas nunca era por Deus, era para talvez agradar o pastor, a irmã Simone, a mãe, o pai. Chega um dia que ele se desvia. A promessa de Deus falhou, eu ensinei, eu consagrei, e ele desviou do caminho. Pode ser o problema aqui. Geralmente não é só um, é uma combinação de vários. Então entenda.
A promessa, ela permanece. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca falha. Então, quando fala, educa a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele, nós temos que levar em consideração todos esses fatores. De uma conformação sem transformação, de uma apostasia, de uma negligência parte dos pais, ou devido a uma profanação, que pode ocorrer. E quando isso ocorre, é possível, talvez até inevitável, que a criança se desvie do caminho, mesmo tendo sido educada, consagrada. Então é algo muito importante que nós temos que saber. Porque muitas vezes as pessoas falam, o fulano educou a criança no caminho que deve andar e hoje está ali, está preso, está no mundo, deixou a igreja, está fazendo... Eu não vou nem tentar, porque é desperdício. A Bíblia fala uma coisa e a outra. Os pais sacrificaram tanto, se esforçaram tanto, fizeram tanto e olha no que deu. Bom, talvez o problema é que não fizeram o suficiente ou tão corretamente quanto deveriam. Ou seja, houve uma certa negligência. Ciente ou não, mas houve. Pode ser que houve uma apostasia da parte dos filhos devido a alguma influência. Pode ser que não houve uma transformação. Mas um exemplo que ilustra bem essa negligência, profanação, apostasia, é o exemplo de Adão. Adão, pastor, o exemplo de Adão. Adão foi criado na imagem e semelhança de Deus. Adão foi posto no mundo perfeito, onde não havia pecado, não havia nada de errado. E apesar de tudo isso, de ser criado na imagem e semelhança de Deus, Adão profanou essa imagem. Gente, se Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, profanou a imagem, por que profanou? Adão foi feito em 3 partes, corpo, alma e espírito. Quando ele pecou, o que foi que houve? O espírito morreu, profanado. Todo mundo nasce profanado. Então você imagina o cuidado e o esforço e a dedicação que nós pais precisamos ter com a educação e criação dos nossos filhos. Não é inconsequente, é algo importante. Você não aprende isso nas escolas, nas faculdades, você não vai ver isso na televisão. Você vai encontrar isso aqui, ó. É a única fonte. O mundo diz, não diga não para os seus filhos, vai frustrá-los. Não pode dar palmadinha nos seus filhos. Vai traumatizá-los. Não pode. Que é um conceito. Esquece o mundo. A Bíblia diz muita coisa. É tão triste ver crentes que não creem na palavra de Deus, que acham que sabem melhor, ou acham que alguém sabe melhor. Gente, isso aqui é a nossa régua. Muitas vezes o mundo, e algumas vezes até os psicólogos acertam, mas eles não validam a Bíblia, é o contrário. Mas a nossa régua não é o mundo, não é o que estão dizendo na televisão, não é que a reportagem é a Bíblia. Meça tudo contra a Bíblia. Pese tudo contra a Bíblia. Se está na Bíblia, é bom. Se não está, lixo. Simples.